Oi, vocês sabem quem são os anjos? Para que eles servem? Será que realmente existem anjos da guarda? Essas e outras coisas você aprende comigo hoje. O meu nome é Sérgio Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Espero que gostem desse vídeo e gostando, compartilhe com as pessoas que você sabe que gostariam de aprender sobre esse assunto. Clique no botão gostei, deixando aí a sua força. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para que você receba automaticamente todos os vídeos aqui postados. Tá bom? Deus te abençoe. Nós começamos este estudo com a seguinte pergunta: o que são os anjos? E quem responde é a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, na tradução Nova Linguagem de hoje, que diz assim: então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Então, nesta definição do autor da carta aos Hebreus, do Novo Testamento, nós aprendemos que os anjos são espíritos enviados por Deus, que servem para nos ajudar aos que vão receber a salvação. Tá bom? Eles servem também para outras coisas que nós vamos aprender no decorrer deste estudo, desta palavra. Mas nós entendemos o seguinte: quando lemos de Gênesis até o Apocalipse, estudando toda a palavra de Deus, percebemos que os anjos são seres espirituais, não têm corpo físico. Na verdade, algumas vezes no Antigo Testamento, Deus os permitiu sim se materializar com um corpo físico para apresentar uma mensagem a determinada pessoa, a determinado profeta, mas, na maioria das vezes, os anjos não têm corpo físico. Eles foram criados por Deus, então eles não existem desde sempre. Os únicos que existem desde a eternidade, sempre existiram e sempre vão existir, são o Deus Pai, o Filho Jesus Cristo, que em um determinado momento se encarnou e veio para a terra, e depois voltou para o céu, e o Espírito Santo. Então a Trindade, sim, é eterna, não tem começo e nem fim. Agora, os anjos e os seres humanos, toda a criação, tem começo, meio e fim, tá bom? E os anjos estão nessa categoria. Eles foram criados por Deus, provavelmente entre o primeiro dia da criação até no máximo o sexto dia, porque nós sabemos que no sétimo dia Deus descansou, ok? E os anjos também são cheios de inteligência. Eles são inteligentíssimos. Eles têm juízo moral. Porém, Deus também criou os anjos com a capacidade de livre arbítrio. Eles poderiam escolher continuar servindo a Deus ou não. Neemias, capítulo 9, versículo 6, no Antigo Testamento, diz assim: ó Deus, só Tu és o Senhor, Tu fizeste os céus e as estrelas, Tu fizeste a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu conserva a todos com vida. Os seres celestiais ajoelham-se e Te adoram. Quem são esses seres celestiais? Os anjos. Também Colossenses, capítulo 1, no Novo Testamento, versículo 16, diz o seguinte: pois por meio dele, Jesus, Deus criou tudo no céu, na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Em outras traduções da Bíblia diz assim, que o nosso Deus criou os tronos, soberanias, principados e potestades, também conforme Efésios capítulo 1, versículo 21. Esse é o mundo dos anjos. Esse é o mundo, um pouquinho do qual nós vamos aprender hoje. Na Bíblia Sagrada, nem sempre os anjos são chamados por este nome. Por exemplo, capítulo 1 do livro de Jó, no versículo 6, diz que os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus. E nós percebemos pelo contexto da história, também no capítulo 2, versículo 1, que aqui os filhos de Deus são, na verdade, os anjos. Ok? Em outros textos também, os anjos são chamados de santos ou de espíritos, que é no caso de Hebreus 1:14. Em outros textos, os anjos são chamados de vigilantes ou tronos, soberanias, principados, potestades e poderes. Ok? Existem também outros seres celestiais que nós não sabemos se são anjos ou
Não, mas de qualquer forma, são criaturas espirituais que servem a Deus. Por exemplo, a palavra querub é o plural aliás, a palavra querub é o singular e o plural é querubim. Querubim são, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 24, aqueles que tiveram a tarefa de guardar o jardim do Éden. Então, quando Adão e Eva pecam, são expulsos do jardim, Deus coloca na entrada do jardim 2 querubins com espadas embanhadas, cruzando ali as espadas, impedindo a reentrada de Adão e Eva no jardim. Ok? Também, Davi diz de uma forma poética, no Salmo 18, versículo 10, Salmo 18, verso 10, Davi diz assim, de uma forma bem alegórica, que Deus voou nas costas de um querubim. Muito bonito isso, como se Deus pegasse carona, né, nas costas de um querubim, e ele abre as asas e desce em socorro do salmista. E vemos também a aparição do querubim em Êxodo capítulo 25, versículo 18, onde Deus dá uma ordem para Moisés para que ele faça 2 querubins de ouro batido, coloque sobre a tampa da Arca da Aliança. Esses querubins ficavam de frente um para o outro, olhando para a tampa, com as suas asas abertas sobre aquela tampa. A tampa se chamava propiciatório. Ali, Deus diz que se encontraria com Moisés em cima da tampa, do meio dos 2 querubins, e lhe daria as suas ordens e as suas leis para o povo de Israel. Então nós vemos a presença desses seres celestiais, feitos agora de forma em ouro batido, colocados na tampa da Arca da Aliança, e essas são as ocasiões que nós vemos o aparecimento desse ser, dos querubins. Os serafins são mencionados apenas em Isaías, capítulo 6, versículo 2 até o 7. Eles adoram ao Senhor Deus sem parar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esses são os serafins. E também seraf é a forma singular no hebraico e serafim é uma forma plural da palavra. E existem outros seres também, registrados em Ezequiel e Apocalipse, que são chamados de seres viventes. Nós não sabemos se são anjos ou não, mas são criaturas celestiais que ficam em volta do trono de Deus e adoram a Deus continuamente. E isso me deixa impressionado porque eles cantam a Deus, adoram ao Senhor de dia e de noite. Eles não têm descanso, eles não dormem. O tempo todo eles estão, exatamente nesse tempo que você está ouvindo esse áudio, eles estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O que significa isso, há de vir? Significa que esse Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele voltará. Ele sempre foi, ele é o mesmo até hoje, mas ele há de vir. Ele vai voltar para buscar um povo lavado e remido no sangue de Cristo Jesus. Espero que eu e você façamos parte deste povo e venhamos subir. Aliás, só um detalhe, quando Jesus vier buscar a igreja, é um arcanjo que vai tocar a trombeta. Essa trombeta sinaliza o retorno de Cristo para que os salvos ouçam, escutem e vão ao encontro do Senhor. Muito legal. Existem alguns nomes específicos de anjos na Bíblia que, na verdade, mencionados são apenas 2. Gabriel. Gabriel ele age como um mensageiro de Deus ao homem. Ele aparece para Zacarias para falar sobre o nascimento de João Batista. Aparece para Maria para anunciar o nascimento de Jesus Cristo. E também aparece para o profeta Daniel. As recorrências desse mensageiro estão em Daniel capítulo 8, versículo 16, capítulo 9, versículo 21 e Lucas capítulo 1, versículo 19. E existe um outro anjo que, na verdade, Judas chama de arcanjo no versículo 9 da sua carta, que é o arcanjo Miguel. Isso sugere que existe uma hierarquia entre os anjos, assim como existe, por exemplo, talvez comparando de uma forma simples, mas no exército existem as várias patentes, provavelmente entre os anjos também exista isso. E Miguel ele é um arcanjo, ele tem uma posição provavelmente superior. Ele aparece na
na carta de Judas, versículo 9, no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, e no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8. Não é possível saber se há mais arcanjos ou se Miguel é o único arcanjo, mas mencionado na Bíblia, o único arcanjo, sim, é Miguel. Aprendamos nós que os anjos não são onipotentes. Eles não têm todo o poder, eles não são oniscientes, não sabem de todas as coisas e também não são onipresentes. Eles não podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Quando um anjo está aqui, ele não pode estar lá do outro lado ao mesmo tempo. Ok? Nós percebemos isso nas ocorrências bíblicas que tratam dos anjos. Pergunta: quantos anjos existem? Ora, Apocalipse capítulo 5, versículo 11 diz que vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Ou seja, é um número gigantesco de anjos. Então, preste atenção, você que está ouvindo, você que tem Jesus Cristo do seu lado, você que tem Deus do seu lado, tem também os anjos. Então saiba, nós somos a maioria. Existe anjo da guarda? Muita gente tem essa dúvida, outros têm de fato a crença, mas o fato é que Salmo 91, verso 11 e 12 diz assim: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Então, o salmista está dizendo que Deus, ele dá ordem a anjos ao nosso respeito, e esses anjos nos guardam em todos os nossos caminhos. Também o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10, fala sobre as criancinhas. E Jesus diz assim, que os anjos delas, no céu, sempre estão vendo a face de Deus. Sugerindo o quê? Que existem anjos guardando ou por perto das nossas crianças. Então, a Bíblia ela vai mostrando, também tem o Salmo 34, que diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Então, não seria correto dizer que Deus coloca um anjo do lado de todas as pessoas. Mas, conforme o Salmo 34, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem a Deus. E, sim, os livra. Ok? Então, fica claro que a Bíblia diz que Deus envia anjos para nos proteger. Que sim, poderíamos chamar de anjos da guarda. A diferença é que nós não sabemos se existe um anjo para cada pessoa ou um anjo guarda mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Mas o fato é que sim, os anjos vêm em nosso favor para nos guardar. Tá bom? Conforme Mateus, versículo 30, do capítulo 22, os anjos não têm elos familiares. Eles não se casam, não têm casamento e também não têm filhos. Essa já é uma outra diferença entre os anjos e os seres humanos. Nós temos a capacidade de gerar filhos, de gerar uma descendência. Os anjos não têm. Eles não geram anjinhos, ok? Às vezes, a palavra de Deus traz a expressão o anjo do Senhor. Então aqui nós temos duas coisas. Às vezes, essa expressão anjo do Senhor diz respeito ao próprio Deus, que aparece rapidamente em forma humana para alguém no Antigo Testamento. Por exemplo, quando um anjo do Senhor aparece para Agar no deserto e diz assim: eu multiplicarei grandemente a tua descendência. Aí Agar responde para ele: tu és o Deus que vê. Então, Agar não responde para um anjo, ela responde como que se esse anjo fosse o próprio Deus. E outros casos também, que por exemplo aparece um anjo do Senhor falando para Moisés, né? E ele diz assim: eu sou o Deus dos seus antepassados. Então o anjo já não aparece ali dizendo que ele é um anjo, ele aparece dizendo que é o próprio Deus. São ocorrências do Antigo Testamento onde a expressão anjo do Senhor
diz respeito ao próprio Deus, que de alguma maneira aparece para aquelas pessoas. Agora, em outras ocasiões, por exemplo, no Salmo 34, verso 7, Zacarias